Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Rota Lusitana. Foco do momento, estou na Áustria, já chegando aqui na fronteira com a Hungria, nos limites aqui da fronteira. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito dos motoristas brasileiros, né? Um grupo de motoristas brasileiros que foram para Portugal recentemente através de um processo seletivo, né? Processo seletivo que captou muitos motoristas no Brasil para Portugal, né? Processo seletivo aí, muitos daqui do canal, muitos seguidores aqui do canal ficaram sabendo que é o processo seletivo da Solan e quais os motivos de alguns motoristas estarem indo embora, estarem regressando ao Brasil, estão indo embora de Portugal e voltando para o Brasil. Antes de mais nada, para quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio, mostro a minha rotina do meu trabalho aqui pela Europa, passo algumas dicas e informações para quem também quer viver em Portugal e trabalhar nos transportes. Pessoal, vale a pena explanar que os motoristas que vieram através do processo seletivo, que essa empresa de RH é uma empresa de recursos humanos no Brasil, que em parceria com algumas empresas de transporte em Portugal, principalmente empresas de transportes de passageiros, autocarros, né, os famosos ônibus, está captando, né, motoristas através desse processo seletivo. Então já veio um grande número desses profissionais para Portugal. Recentemente chegaram aí por volta a partir de outubro, penso eu. Depois de outubro que começaram a chegar entre comecinho de novembro. Então são profissionais que estão recém-chegados em Portugal. E esses motoristas que estão regressando são motoristas de ônibus, motoristas de autocarro. Ainda tem motoristas chegando através desse processo seletivo, pois esse processo seletivo, ele é um processo seletivo aí, pelo menos desde que eu estou em Portugal, nunca tinha visto um processo desse tamanho, com um número tão grande de vagas, né? A princípio já chegaram, penso eu, mais de 80 profissionais, bem mais de 80, e a probabilidade de chegar a outros tantos mais é grande, devido ao que? A falta de motoristas no setor de transporte público em Portugal. Então, a maioria desses motoristas, esse processo seletivo basicamente é para motoristas de ônibus. Então a empresa ofereceu o que? A legalização, trazer os profissionais, legalizá-los, né? Fazendo toda a documentação, legalizar o título de residência, trocar a carta de condução brasileira pela carta de condução portuguesa e mais o curso campo. Por tudo que eu apurei, eu tenho uma live recente feita com um dos profissionais desse processo seletivo, foi um dos primeiros motoristas a chegar em Portugal, né? É uma live, é a penúltima live no canal. Quem for lá nas lives no meu canal vai ver lá a penúltima live. Foi a live que eu fiz com um colega. Ele explicou todo o passo a passo. Ele está trabalhando, né, em Lisboa. Então as empresas, são vários grupos de empresas, então, em que essa empresa Solan está captando profissionais para várias empresas, não é apenas para uma empresa. É uma empresa, é um grupo de empresas, né, de transporte de passageiros, transporte público de passageiros. Então esses profissionais, né, vieram através da empresa, já com a empresa tratando boa parte da documentação, fornecendo a princípio, pelo que o colega me informou, iria fornecer moradia por um certo tempo e mais, obviamente, o salário. Através desse colega que fez a live comigo, eu fiquei sabendo que muitos desses profissionais que chegaram em Portugal já voltaram para o Brasil, outros também estão querendo voltar. E quais são as considerações disso, né? Porque se tem tanta gente querendo vir para Portugal, ser motorista legalizado, e ter uma oportunidade, esses profissionais estão tendo essa oportunidade.
Só que, como eu sempre explico aqui nos vídeos, vai muito mais além do que somente a profissão e o trabalho. Hoje em Portugal está muito difícil a questão dos arrendamentos. E qual foi a maior dificuldade para esses profissionais? Por tudo que eu apurei, por tudo que o colega falou na live, explicou, a maior dificuldade está sendo para esses profissionais arranjar moradia. Por quê? São pessoas vindas do Brasil, esses profissionais, que a maioria tem família. Então deixou suas famílias para vir e assim que estiver estabilizado, a princípio trazer. Para isso precisa conseguir arrendar, casas, apartamentos, porque esses profissionais chegaram em Portugal, a empresa colocou eles em hotéis, mas isso é uma moradia provisória, não é uma moradia que serve para eles trazerem família. E a maioria desses profissionais vieram para Portugal, para a região de Lisboa, justamente uma das regiões mais complicadas para quem chega recentemente em Portugal, por conta dos altos custos de arrendamentos, os altos custos de aluguéis, Mas a vaga de trabalho era para Lisboa, porque a maioria dessas empresas que fazem parte desse processo seletivo, que fizeram parte desse processo seletivo, estão na região de Lisboa. Então o trabalho é para a região de Lisboa. Alguns voltaram, e os que não voltaram estão tendo dificuldades para arranjar imóveis para poder, enfim, trazer a família, Alguns conseguiu, isso vai da procura, vai da sorte, uma série de fatores. Mas por que esses profissionais voltaram também? Aí entra vários fatores que eu sempre explico sobre a imigração. O fator familiar, psicológico, cultural. Outra coisa, às vezes o profissional estava lá, viu a vaga, porque essa empresa Solan, ela anunciou nos sites de emprego no Brasil. Então o camarada, muitas vezes estava ali navegando nos sites de emprego e viu a vaga, motorista de ônibus em Portugal, candidatos. Pronto, o camarada vai lá e se candidata. A princípio, o candidato talvez não estivesse nem pensando em vir para Portugal, mas apareceu essa oportunidade, opa, vou agarrar a oportunidade de ser motorista na Europa. E às vezes, muitas vezes, não deu tempo do colega pesquisar os custos de vida, custo de moradia, também a faixa salarial. Aqui, ó, obrigatória essa passagem para os caminhões. Estamos mesmo na fronteira Áustria com Hungria. E agora já estamos em território húngaro. Território húngaro. Eu tenho um vídeo aí no canal também, feito aqui na Hungria, que eu fui no supermercado e tal. Um vídeo bem bacana, vale a pena vocês conferirem no canal. Vamos passar aqui esse trecho de fronteira. Os valores, a princípio, que o colega me passou, somando ordenado base, que é o piso salarial, e mais os adicionais, subsídios, tudo, com algumas horas extras, gira em torno aí de 1.100 euros, mais ou menos. 1.100, esse colega me disse até que já, com as horas extras, conseguiu passar dos 1.100 euros, é bem acima do ordenado mínimo em Portugal. A gente sempre explica, ordenado mínimo em Portugal é baixo. Mas o que acontece? Para profissionais que já vieram para exercer a profissão e depois, futuramente, trazer famílias,
justamente numa cidade, juntando com uma cidade que é muito caro, que é o caso de Lisboa, custo de vida, principalmente não é o custo de vida, é o arrendamento. O grande calcanhar de Aquiles hoje em Portugal são os arrendamentos, né? Os arrendamentos é que levam a maior parte do dinheiro das pessoas. Então, muitos desses profissionais assustaram quando viram como que seria a dinâmica de ganhos e começaram a pesquisar imóveis e viram que estava fora de cogitação conseguir imóveis dentro de uma faixa, né, que dê para o salário pagar e ainda mais poder sustentar a família e tudo mais. Porque para que eles pudessem trazer a família para Portugal, iria precisar ter uma moradia, não estar num hotel. Chegaram à conclusão que esse salário não é compatível com os valores de aluguéis na cidade. E também não tem como eles morarem fora, muito afastado, porque fica inviável para chegar até o trabalho. Às vezes o que você vai economizar em aluguel, você gasta em combustível. Então tem que se fazer muita conta. Então, assim, é um número considerável que voltou, levando em consideração que é um processo seletivo que eu mesmo me surpreendi. Quando esse processo começou, todo esse movimento, muitos inscritos no canal, que já eram inscritos, ficaram sabendo do processo, vieram me perguntar se eu estava sabendo, né? E a princípio eu não sabia muita coisa sobre o processo seletivo. Eu falei assim, olha, pela primeira vez eu vejo um processo seletivo primeiro, do tamanho que foi, por conta da quantidade de vagas e da quantidade de profissionais selecionados, e depois pelo fato da empresa tratar de toda a documentação junto aos órgãos públicos de Portugal. Por que que isso é mais difícil de acontecer nos caminhões? Mas, Márcio, por que as empresas de caminhões, de transporte de cargas, não fazem esse mesmo processo? Porque o transporte público, ele tem um adicional, né, que entra quesitos de um serviço de primeira necessidade, assim como o serviço de saúde e serviços de segurança. Então, tem toda uma administração da cidade envolvida nisso, né, trabalhando em prol de conseguir suprir esse problema de transporte público na cidade. Então tem todo um movimento de grupo empresarial, né? São grupos, vários grupos, né? Juntamente com a administração da cidade, que estão fazendo todo esse processo seletivo para poder, num prazo que eles precisavam, cumprir todas as linhas, né? Ter veículos rodando em todas as linhas. Então, por isso esse processo seletivo desse tamanho, a um raio de sol, bem aqui, ó, cortando uma linha. Olha, é um raio de sol, o sol tá daquele lado, do meu lado direito, tá entrando pela janela e fazendo essa linha. Então, assim, até hoje eu não tinha visto um processo seletivo desse tamanho. Eu já vi outros processos seletivos de empresas que trouxeram, mas trouxeram a princípio os profissionais e colocaram para trabalhar interno até que a documentação ficasse pronta. Esse processo seletivo tinha aí a favor liminares, né, para que os profissionais em caráter extraordinário já pudessem exercer as atividades deles assim que chegassem. Então passaram por um treinamento, né, pelo que o colega me explicou, eles passaram por um treinamento aí que durou mais de um mês, até que estivessem tudo afiado, né, e organizado para iniciar diretamente nas linhas, nas ruas. De quem é a culpa desses profissionais voltarem, né? A princípio, não tem culpados. A empresa, porque muitos estão contentes na empresa. Eu falo assim, motoristas estão voltando, um grupo, uma quantidade, né, relevante, mas
Não é a maioria permanece e estão gostando, mas tem um número considerável que decidiu voltar. E esses profissionais que decidiram voltar vieram para ver como participaram do processo seletivo, vieram e decidiram que não era viável, né? É um risco que a empresa que faz o processo seletivo corre, e também é o risco do profissional que participa do processo seletivo corre, né? Ambos correm um certo risco de tanto a empresa, do profissional, ela ter um custo, ter custos, e os profissionais não ficarem, como do profissional, às vezes, muitas vezes, deixou um trabalho que tinha, né, no seu país, ou precisou remanejar várias situações da vida dele para vir para o processo seletivo, aí decidiu não ficar, por entender que aquilo ali não era bem o que ele esperava, deixando bem claro que é um número razoável de profissionais que estão voltando, mas a maioria permanece e vai ficar. Então, ao longo do tempo, esse processo seletivo, ele vai ter na verdade, um superávit da quantidade de profissionais, né? No fim das contas, ali, de 100%, pelo menos 70% vai ficar, né? E vai se estabelecer no trabalho, porque imigração, pessoal, é muito a sorte de cada um também. Eu aqui no canal, eu explico algumas coisas, eu dou informações, eu falo sobre o tão famoso passo a passo. E também a imigração tem muito aquela coisa, nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Às vezes, né, viram a oportunidade no processo seletivo, mas o processo seletivo, né, sempre tem as lacunas que você vai descobrir somente quando chegar. Não é só porque é um processo seletivo para Portugal. Às vezes tem processo seletivo dentro da sua própria cidade, né? E que no processo seletivo, teoricamente, era uma coisa, e quando você vai ver na prática, sempre escapou uma informação ou outra que ficou faltando. Quem aí conhecia esse processo, participou desse processo ou está participando desse processo, deixe nos comentários. Se tiver alguém aí também que está aqui no processo seletivo, está trabalhando nos autocarros em Portugal, deixe também nos comentários, né, pra gente ter aí uma noção de como que é a história de cada um, porque sempre tem a história de cada um tem sua história. Sugiro que quem está assistindo esse vídeo veja a live que eu fiz com o colega Edmilson, live muito legal, hein? A gente fez um cronograma desde o dia que ele viu o anúncio até o fim do treinamento dele. Foi quando a gente fez a live, ele estava encerrando os treinamentos e já ia começar na rua. Ele foi um dos primeiros a chegar, então ele tem muita informação para passar, e isso foi tudo explicado na live. E infelizmente esses colegas voltaram, né? Pelo que eu sei, alguns outros, conversei com outros colegas que me disseram que tem alguns que ainda querem voltar, só depois para sabermos, né, qual vai ser o número que vai ficar ou vai embora. A intenção do vídeo aqui é tentar mostrar uma situação que nem sempre o processo seletivo é a salvação da lavoura. Resolvi fazer esse vídeo para as pessoas que quiserem participar do processo ou estiverem participando do processo, ter os pés no chão, né? Saber que pode encontrar adversidades. Qual foi a intenção do vídeo aqui? Explicar que a maior adversidade para esses profissionais foi a questão da moradia. Resolvi fazer esse vídeo para ser uma reflexão para futuros candidatos do mesmo processo seletivo. Sempre tem gente aqui no canal me perguntando sobre o processo seletivo, né? Sobre processos seletivos em geral, mas muita gente que participou desse processo seletivo entrou em contato comigo na época, né, quando ainda estavam no processo seletivo. Hoje muitos desses já estão conduzindo o autocarro
na região de Lisboa, né? Pela cidade de Lisboa. Enfim, olha aí um autocarro puxando um trailerzinho, trailer para malas. Esse veículo aí tem que ser habilitado na categoria D+E para trabalhar nesse tipo de veículo. É muito comum encontrar pelas estradas aqui na Europa esse tipo de autocarro. Mas enfim, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar conteúdos como esse, de assuntos diversos. Deixa o super like no vídeo. Quem acompanha o canal há um certo tempo, considere virar membro aí por um valor simbólico, um valorzinho mensal aí muito pequenininho. Você contribui em futuros conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.